Irmãos, abra sua Bíblia comigo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Deixe sua Bíblia aberta, já já nós faremos a leitura desse texto. Sabe que quando eu fui adolescente e jovem, eu tive o privilégio de ser aluno dos meus avós, tanto do meu avô como da minha avó, na escola. Ambos eram crentes fiéis e tementes muito a Deus. Meu avô, infelizmente, já em memória, falecido, mas minha avó ainda está viva com 90 anos de idade, sã ainda, ciente de tudo. Eu lembro que naquela época, irmãos, eu estava falando isso também para os professores esses dias ali no Colégio Batista, mas eu lembro que naquela época existia algumas matérias na escola que não existem mais hoje, ou não existem mais hoje. Por exemplo, estudos sociais, educação moral e cívica e educação artística. Naquela época, educação artística, hoje de repente já tomou outro nome, né? O meu avô foi meu professor de estudos sociais num colégio chamado de Ateneu Duque de Caxias, que na época, na cidade onde nós morávamos, em Cubatão, era um colégio militar. Tinha sua administração pelos militares. A diretora, Dona Elza, era militar e ela que na época comandava o colégio. E eu lembro muito bem, irmãos, do meu avô dando aula, ainda hoje isso é muito bem vívido na minha mente. Por quê? Porque meu avô, além de ser aluno, quando ele ia dar aula, muitas aulas ele me levava, e eu sentava ao lado da cadeira dele e via o meu avô dando aulas, né? E eu lembro muito bem que a conduta do meu avô em sala de aula sempre foi exemplar, sempre. Eu nunca vi e não lembro do meu avô ter dado um grito com um aluno em sala de aula. Nunca, não lembro disso ter acontecido. Ele nunca gritava. Eu nunca vi o meu avô pegar um aluno pelo braço e levar e botar o aluno fora da classe porque ficou nervoso com ele. Às vezes, nós que somos professores, dá vontade de pegar o aluno pelo cabelo, pelo braço e botar para fora de aula, né? Mas não dá para fazer isso, né, irmãos? Eu não vi meu avô fazer isso. E sabe, irmãos, que ainda hoje, quando eu vou à minha cidade, e nós vamos para a igreja, e saímos ali pela rua, de vez em quando eu encontro um desses alunos que foram aluno do meu avô. Uns tempos atrás, eu encontrei um rapaz e ele me parou na rua e me conheceu e ele me disse assim: olha, eu fui aluno do seu avô. Ele falou assim, do mestre Barroso. Como aprendi com o seu exemplo. Sabe, irmão, que o que me chamou a atenção é que ele não disse assim, olha, como eu aprendi com as aulas, embora tenha aprendido. Mas ele disse assim, como eu aprendi com o seu exemplo, ou com o exemplo dele, em sala de aula. O padrão de vida do meu avô, como de qualquer um outro, falou mais alto naquele momento. O procedimento na sala, a forma que ele falava, o jeito que andava, falou mais alto na vida daquela pessoa que até hoje, ele ainda lembra do padrão do professor de vida que dava aula para ele. Mas sabe, irmãos, que eu também fui aluno da minha avó, né? Professora Marinete. Ela, sempre quando eu converso com ela e a gente está sentado em torno da mesa, almoçando ou partilhando alguma questão de família, quando a gente tem oportunidade de estarmos juntos, ela sempre lembra de uma história. A história que ela conta sempre ali, e minha avó ministrou aula para mim de história. Na época ainda era
de ginásio. Os irmãos lembram disso? Era primário, ginásio e colegial. Minha avó deu aula para mim de história. E a história que ela conta é que um dia nós morávamos juntos na mesma casa. Eu morei muito tempo com meus avós, na mesma casa com os meus pais, era grande. E eu lembro que um dia minha avó preparou a aula de história e eu tinha que tirar uma nota boa e tinha que mostrar para a família que o neto, que o filho ia tirar 10 na prova da própria avó, ia ser elogiado em casa. Eu vi minha avó preparando a aula, irmãos. Preparou a prova e eu fiquei só de olho aonde que ela ia guardar as provas. E ela pôs a prova lá num lugarzinho. À noite, adivinha o que eu fiz? Eu fui lá e peguei uma prova e eu vi as questões que tinha. Eu estudei aquilo. E o pior, irmãos, é que eu não fiquei só com aquilo na minha vida, ou para mim, para a minha prova. Eu cheguei na classe e passei a prova para todos os alunos. E todo mundo ficou assim, como diz lá no sul, faceiro, porque estava com as provas nas mãos, todo mundo ia tirar 10. Aí, no outro dia, minha avó entrou em sala de aula, aí os alunos, todo mundo pedindo a prova. Professora, dá a prova, vamos tirar 10. Antes você já viu o aluno querer prova? É ou não é? Aluno quer ficar longe de prova. Naquele dia estava todo mundo pedindo prova, dá prova. E a minha avó experiente já olhou assim e falou: desse mato tem coelho, nesse mato tem coelho. Alguma coisa aconteceu. E dela aí ela olhou para mim, ali assim, e na hora que ela olhou para mim, na hora só fiz assim, ó. Aí ela, já sei onde está o barato de todas as coisas. Ela pensou: o Márcio pegou a prova. Aí ela não gritou, ela não xingou, ela não me fez passar vergonha na classe, ela não atirou dedo, nem palavras para nenhum aluno. Ela só disse assim: a prova está cancelada. Amanhã nós faremos a prova. Chegou em casa, irmãos, ela me chamou no canto, e aí sentou, lembro como se fosse hoje, e disse assim: você acha que Deus se agradou da sua atitude? Você acha que seu avô, seus pais estão felizes com isso, mesmo se você tirasse 10? É melhor 0 com Deus honrado do que 10 com Deus colocado para debaixo do pano. E começou a me imprensar, irmãos, mas com uma sabedoria, sem gritar. Pense bem no que você fez e peça perdão a Deus. Amanhã nós fazemos a prova na escola. Eu lembro, irmãos, que eu baixei a cabeça, orei ao Senhor, peguei a prova, corri para ela, entreguei, e aquele momento ali moldou uma parte do meu caráter. Mas que atitude dela, irmãos, né? Que sabedoria. Ela poderia ter agido com um padrão totalmente diferente, mas tanto meu avô como minha avó eram crentes fiéis, e acima de tudo eles sempre preservaram o seu testemunho, e por isso que até hoje são lembrados por muitas pessoas. Eles não são os únicos, né, irmãos? Tem outras pessoas assim, que pelo padrão de vida são lembrados até hoje. Eu não sei você, irmãos, mas com certeza você já passou, ou até mesmo deve estar passando por algum momento complicado com algumas pessoas, com certas pessoas. Sim ou não? Eu já tive. É aquele momento em certos ambientes que você quer resolver aquele problema, que você precisa dizer algumas coisas para aquela pessoa, e que para resolver aquilo, para falar o que você precisa falar, você precisou cair da graça, descer do salto, conhece essa expressão? Para as mulheres, e complicou toda a situação, e que até hoje você está resolvendo o problema, e não está se dando bem, porque você caiu do padrão, agiu da forma que não deveria agir, e hoje
está passando até por um momento difícil, se não presencialmente, mas a sua mente às vezes fica perturbada por causa do padrão que você precisou esquecer, dos padrões que nós chamamos de padrões bíblicos e que são éticos ao mesmo tempo, que Deus quer que você use, que você aplique na sociedade, no seu dia a dia, para que acima de tudo, irmãos, você seja honrado como pessoa, como filho, como filha, como serva de Deus, como servo de Deus, e que acima de tudo Deus seja glorificado, porque as pessoas olham para nós, olham para cada um de nós e veem em nós um padrão de vida a ser seguido. Eu lembro que quando eu estava dando aula lá em Santa Catarina, eu dava aula em 3 escolas, e eu agi, irmãos, de uma forma impensada. Sabe que as meninas começaram a cortar os cabelos e pegar uns envelopes e colocar os cabelos dentro dos envelopes e entregavam para mim. E aí elas escreviam na carta assim: para o meu professorzinho careca amado, e entregava aquelas cartas para mim. Aí a outra cortou o cabelo e colocou: a sua careca brilha como o sol. E foram escrevendo isso, irmão. Eu fui levando na brincadeira. Eu não tinha um problema com isso, até certo ponto. Aí eu fui levando na brincadeira, até que um dia, irmãos, era tanto bullying com o professor, que eu falei: não, desci do salto, saí do padrão, peguei aquela cartinha daquela menina e disse para ela assim: você sabe o que eu vou fazer com isso? Ela falou: não, macumba. Eu vou levar esse seu cabelo na macumba. E onde já viu, gente, um pastor crente falar isso? Aí na hora eu pensei assim: disse besteira. Dito e feito, irmãos, dito e feito. No outro dia, quando eu cheguei na escola, a diretora não deixou nem eu passar para o outro lado do colégio. Ela falou assim: professor, na minha sala, por favor. Aí quando eu entrei na sala, estava a diretora, o pai da menina, a mãe e a menina. Na hora que eu entrei, tudo olhando para mim. E aí eles começaram: o senhor não podia ter falado isso. Nós sabemos que o senhor é pastor, está pregando Jesus em sala de aula. E não pode, né, irmãos? Ali no Colégio Batista é diferente. Está pregando Jesus em sala de aula. O senhor desrespeitou a nossa religião porque nós somos umbandistas. E eu não sabia. E a menina que eu disse que ia levar na Umbanda era que ia fazer macumba para o cabelo dela. Talvez. E aí, irmãos, para consertar aquela situação, foi difícil. Porque eu saí do padrão da fala, nunca eu deveria ter falado aquilo. E Paulo vai falar nesse versículo: torna-te padrão dos fiéis na palavra. Eu não deveria nunca ter falado aquilo. Mas sabe, irmãos, que eu vou para a Bíblia e Deus vem com seu afago, né, com seu cuidado. Porque Ele diz assim: olha, fica tranquilo, porque você não foi o único que errou nessa forma. Fica tranquilo, porque às vezes os crentes também perdem um padrão. Às vezes vocês também descem do salto. É normal, porque na minha palavra eu tive vários que andaram comigo e que desceram do salto e que falaram que não deveriam ter falado e que precisariam ser preservados da forma que iriam agir aonde eles estavam ou estariam. Fica tranquilo, porque você não está sozinho. Tem mais pessoas assim na palavra de Deus que erraram e que desceram do padrão, que falharam no exemplo. Davi, Pedro e vários outros, Moisés, tantos outros. E existem aqueles que ainda são capazes de sair do padrão. E é por isso, irmãos, que 1 Timóteo 4,12, eu quero convidá-los agora a abrir sua Bíblia.
diz o seguinte: ninguém despreze a tua mocidade. Agora vem, mas sê o exemplo dos fiéis. Essa palavra, mas ser o exemplo dos fiéis, numa outra tradução aparece diferente. Aparece assim: ninguém despreze a tua mocidade, mas torna-te o padrão dos fiéis. Nenhuma das duas, as duas estão corretas, mas eu particularmente prefiro a segunda. Torna-te padrão dos fiéis. Eu vou explicar já já por quê. Na palavra, volta lá, irmão, por favor. Torna-te padrão dos fiéis. Aí, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Agora o próximo que está nessa outra tradução, diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Nós já sabemos, irmãos, que aqui Paulo está escrevendo a Timóteo, que foi pastor da igreja de Éfeso. Timóteo pastoreou lá na igreja de Éfeso. Éfeso, irmãos, se você der uma breve estudada, você vai perceber que Éfeso era uma cidade muito rica, muito rica. Coloca o próximo slide ali, irmão, por favor. Aí, Éfeso era uma cidade muito rica. Contudo, ela não era rica apenas no que é material, mas Éfeso também era uma cidade muito rica quanto à sua cultura. Na cidade de Éfeso, vários eventos culturais aconteciam. Dá para ver pensar, imaginar os banners, os outdoors espalhados na cidade, evento cultural, tal dia, venha participar, e por aí afora. Em Éfeso, irmãos, estavam localizadas as maiores escolas filosóficas daquela época. Não somente escolas filosóficas, mas em Éfeso tinha escola de magos e escolas de treinamento religiosos. Eram faculdades para tudo que é gosto. Ribeirão é conhecida a capital das universidades, né? Éfeso naquela época era conhecida a capital das escolas, das universidades filosóficas, de magia e de tudo mais. Só que em Éfeso, irmãos, existia o templo da deusa Diana, ou chamada de Artemis. É aquela que está ali, projetada. Você vê o templo ali embaixo. E o que mais chama a atenção, irmãos, é que Diana, da forma que era conhecida pelos romanos, né? Mas Artemis também era conhecida como a deusa da fertilidade. Haja vista a estátua dela lá, a imagem com as suas dezenas de seios pendurados lá, porque era conhecida a deusa da fertilidade. Em torno do culto a Diana, a Artemis, existiam as prostitutas e os prostitutos cultuais. Eram as pessoas que davam o seu corpo como uma forma de culto, de adoração a essa deusa. Então imagine a pouca vergonha que era naquele determinado local. E Éfeso, irmãos, além de toda essa escola de magia, filosofia de tudo que é jeito, idolatria, muita idolatria, além a questão do sexo feito à revelia como culto, a prostituição, a fornicação, a impureza, o seio do casamento dilacerado, porque homens deixavam o lar e iam manter relações sexuais com essas pessoas. Era uma cidade portuária. E você sabe, como eu, que cidade portuária geralmente é o antro de tudo de bom e ruim que chega, porque é onde tem porto.
o negócio é mais complicado. É ou não é, Cláudia? Nós que somos de Santos sabemos como isso acontece. Santos é uma bela cidade, irmãos. Só que tudo que não presta, deságua lá. É droga, prostituição e muito mais. Por que, irmãos, que eu estou dizendo isso? Porque é nesse meio que Timóteo iria cuidar de uma igreja. Já pensou? Lá Timóteo seria pastor, e Paulo escreve a sua epístola a Timóteo para encorajar Timóteo a se tornar o padrão, o exemplo da igreja. Tá certo, é uma carta pastoral, mas o princípio para Timóteo serve para todos nós. O princípio de ser exemplo, de tornar padrão, não é só dos pastores, é da igreja toda, amém, irmãos? É da igreja toda. Então, presta atenção no que eu vou falar aqui para os irmãos agora. Todo discípulo de Cristo é um líder em algum lugar. Ou você é líder na sua família, nós vimos isso, que somos. Ou você é líder no ambiente do seu trabalho, ou você é líder na classe da sua escola, se te colocaram lá como aquele que responde, ou você é líder onde você está trabalhando lá, você é líder na igreja, enfim, líder do seu filho, da sua filha, da sua esposa. Todos nós somos líderes em algum ambiente. E mesmo, irmãos, que este ambiente onde nós lideramos seja difícil de liderar, não importa, lá você precisa ser o exemplo. Precisa ser o exemplo, por mais difícil que seja, irmãos, né? A gente precisa lidar com isso. Então, por isso que Paulo diz para Timóteo o seguinte: torna-te padrão dos fiéis. Torna-te padrão dos fiéis. Mas ele começa o texto dizendo assim: ninguém despreze a tua mocidade. Aí aqui tem dois pensamentos, mas ele diz pelo contrário, né? Em vez de desprezar, as pessoas te olhem nesse padrão. Mas quando ele fala ninguém despreze a tua mocidade, podemos ter dois entendimentos aqui. O primeiro é que as pessoas poderiam desprezar Timóteo porque ele era jovem para aquela cultura. 40 anos, ainda era jovem. Então, ele poderia ser um pastor ordenado, mas as pessoas iam olhar assim: o que esse menino quer aqui? Aí Paulo diz: Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade. Mas tem uma outra ideia também, é que o próprio Timóteo poderia desprezar a sua mocidade, se envolvendo com todo aquele pecado, ou não corrigindo todo aquele pecado que existia em Éfeso. Um ambiente promíscuo, um ambiente deteriorado pelo pecado, e quando alguém se envolve com tudo isso, ele deixa de ser o exemplo, ele deixa de ser o padrão. Independente, irmãos, aqui, e eu vou ficar com essa segunda ideia, mas independente de ser jovem, não poderia desprezar de qualquer forma, mas eu fico com a segunda ideia, de que Timóteo não deveria desprezar a sua mocidade, como pastor, se envolvendo com adultérios, com promiscuidade, com pornografia, ou até mesmo tolerando isso dentro da igreja. Mas ele diz, pelo contrário, mas pelo contrário o quê? Torna-te o exemplo, torna-te padrão dos fiéis. E sabe o que eu achei, irmãos, para explicar essa palavra padrão? Pedi para o irmão Paulo passar ali. Eu gosto de falar, eu penso em falar de coisas que está bem perto da gente, né? Eu acho que, não sei se eu já mostrei essa imagem para os irmãos. Essa imagem é a imagem da Orla de Santos, da Praia de Santos. E o que os irmãos conseguem perceber ali? Os prédios estão tortos, porque não fizeram bem feito, solo na frente da praia com certeza é arenoso, não fizeram bem feito, eles começaram a afundar. Só que quando você passa ali
pela calçada, você não consegue ver só se olhar bem, você consegue enxergar. Mas quando você está dentro do mar, essa foto foi tirada de dentro do mar, você consegue muito bem ver os prédios tortos. Então, quando está torto, está fora do padrão. Aqueles prédios, eles estão tortos, eles não estão no padrão que deveriam estar, eles não estão seguindo um raciocínio, eles não estão bem alinhados. Bem alinhados. É interessante que a turma que mora nesses prédios, eu conheço um deles, porque o prédio entortou, dentro de casa, como é que ficou o piso? Entortou também. E daí o que eles fizeram? Eles começaram a jogar cimento dentro para poder dar o nível no piso dentro de casa. Só que agora você imagine, 15 apartamentos ou 20, cada um querer pôr concreto dentro, o que acontece? Funda mais, né? Então fora do padrão. Agora, aquele próximo instrumento ali você também conhece. Eu preciso correr, irmãos, aqui um pouco. Conhece esse instrumento aí? O que é isso? Um prumo. Então, das 3 imagens, qual que é a ideal? A terceira. As outras estão fora do padrão. Então, padrão, irmãos, está no prumo. É você não pender nem para a direita e nem para a esquerda. É você seguir uma direção dentro daquilo que foi colocado para você. E o prumo para as nossas vidas é aquilo que a palavra de Deus nos diz, e o que Paulo queria que Timóteo fizesse. Timóteo, torna-te padrão dos fiéis, segue a palavra. Outra questão interessante, irmãos, aqui, que a gente não vê naquela primeira ideia de ser o exemplo, mas a gente vê melhor na segunda: torna-te padrão dos fiéis. O que diz aqui, irmão? Padrão dos fiéis é padrão de quem já é padrão. Torna-te padrão de quem já é fiel. Então assim, Timóteo, se tem gente fiel, seja melhor do que eles. Torna-te padrão de quem já é fiel. E é esse meu ponto que eu quero deixar para os irmãos aqui na manhã, ou nessa manhã, tá bom? Próximo slide ali nós temos a palavra padrão. Ela pode significar, na Bíblia, pode aparecer de várias formas. Ela aparece na sua maior parte como exemplo, é a parte azul, é a palavra tupos, mas ela aparece exemplo na maior parte, mas ela aparece também como caráter, tipo, impressão, carimbo. Eu gostei disso aqui, irmãos. A gente precisa ter no nosso procedimento de vida o carimbo de Cristo. Arquétipo, que é um molde, e modelo. Por isso que as traduções traduzem diferentemente, porque a palavra pode ser traduzida de diversas formas, e na maioria das vezes aparece modelo ou exemplo, né? O padrão ou exemplo. Por isso que a ACF traz exemplo, e por isso que a nova Almeida atualizada traz padrão. Não está, nenhuma das duas está errada, está certo, mas a ideia é que pode significar tudo isso. O que é ser um exemplo? O que é ser um padrão? O que é ser um modelo? E aí, por isso que o meu ponto nessa manhã para os irmãos é esse aí: sejamos o maior exemplo. Sejamos o maior exemplo. Não é sejamos o exemplo. Lembra de torna-te padrão dos fiéis? Falar assim, seja exemplo, é fácil. Mas falar assim, seja o exemplo do exemplo, é mais difícil. Mas é isso que a palavra de Deus diz para Timóteo e diz para cada um de nós, que de alguma forma somos líderes. Torna-te o padrão, seja o maior exemplo. E aí, rapidamente, irmãos, porque já está dando, como disse o pastor Vitor, né? O tempo não é o meu amigo nessa manhã. Então, algumas áreas que nós temos que ser exemplo. Eu vou passar por isso aqui. Pode passar esse slide, irmão, por favor. Aí. Algumas áreas, sabendo que as pessoas estão de olho em nós, né? Volta um pouquinho ali, irmão. O
Quem está olhando para nós? Os vizinhos, parentes, colegas, irmãos na fé, e principalmente Deus está de olho no nosso procedimento. E aí, se eu quero ser exemplo, eu preciso fazer o quê? Quais são as minhas atitudes? Primeira delas, eu preciso ser o maior exemplo na palavra. A palavra ali, embora esteja de letra maiúscula, mas não é a palavra de Deus, tá bom, irmãos? É palavra falada, é a minha conversação pública ou particular. Paulo, numa outra ocasião, ele diz assim: fala você o que convém. Então, em nossa conversação, no nosso dia a dia, naquilo que nós falamos, usemos de palavras cuidadosas, palavras bem colocadas, linguagem apropriada, comunicação eficaz, e destacar no nosso falar aquilo que Jesus falaria. Em outra oportunidade, Paulo diz que o nosso falar deve ser cheio de espiritualidade. Seja isso, né, que ocupe não só o nosso pensamento, mas também que sai da nossa boca. São palavras de hinos, de louvor, de cânticos espirituais, palavras que edifiquem. Paulo, na outra oportunidade, ele diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Tudo que é palavra torpe é tudo aquilo que não glorifica o Senhor. Paulo diz: longe de vós toda gritaria, blasfêmia, tudo isso que não carrega Cristo na sua fala, abandone, seja exemplo nisso. Mas também, Paulo diz, seja exemplo no trato, a forma que você lida com as pessoas. Isso abrange todo o estilo de nossa vida, irmãos, seja no particular ou seja no público. Como que nós lidamos com as pessoas que estão ao nosso redor? Para refletir mais sobre isso, leia Efésios 4:22, irmãos, aonde Paulo fala da necessidade que temos de abandonar o velho homem em que nós habita. Então sejamos exemplo, não apenas na igreja, mas em toda a nossa conduta diária e em todos os lugares. Terceiro lugar, torna-te o maior exemplo, torna-te padrão no amor. No amor. A palavra conhecida, né, do ágape, é o amor que procura o bem-estar do outro, seja cristão ou não, sem exigir nada em troca, porque esse é o amor que é produto da ação divina no coração do homem. É esse o amor que Jesus Cristo mostrou na cruz do Calvário por cada um de nós, pelo mundo. O amor que alguém se dá pelo outro, mas eu não espero nada. Esse é o padrão de amor para as nossas vidas. E aí, quando a gente age assim, irmãos, nós estamos demonstrando em nós uma das características, ou a maior característica de Cristo, do porquê Ele veio fazer o que no mundo? Amar o mundo, morrer por nós. Morrer por nós. Então, desenvolva esse amor no seu dia a dia. Lembra que amor é prática. Eu digo eu amo, mas como que eu demonstro isso? Porque a maior demonstração de amor de Cristo, ágape, foi na cruz do Calvário. Não só que Deus ficou falando, eu amei o mundo, mas Ele demonstrou esse amor enviando seu Filho. Ele praticou esse amor por nós. Então, quer ser exemplo dos fiéis? Ame. Eu acho que aquele irmão, ele tem uma demonstração de amor especial, então ame mais do que ele, procure amar mais do que ele. E na fé, confiança e esperança depositados na pessoa de Cristo e na sua palavra. Eu fico pensando em Timóteo, numa cidade promíscua daquela, perdida daquela. Em quem deveria estar a sua confiança nesses momentos mais difíceis, tão pertinho do pecado? Em Deus, em Cristo. É só a cruz de Cristo, irmãos, é só a confiança em Jesus que nos fortalece nos momentos difíceis. Mas essa fé aqui, ela vai além desse fortalecimento, dessa crença em Cristo, porque fé aqui tem a ver com aquilo que eu tenho para mim, mas que eu também passo a outro. É aquela ideia de um ensinamento que eu tenho, que eu recebi, mas porque eu tenho e sei que é bom, eu vou passando
para outros. Dentro das epístolas paulinas, ou no estudo de Paulo, isso se chama ecos da fé. Ele diz assim: o que você aprendeu de uma pessoa, passa para outro, para que esse outro passe para outros, e que chegue lá na frente, todo mundo infectado com esse conjunto de coisas, de doutrinas boas que está na pessoa de Jesus Cristo. Então passe para outros. Fé é isso, não é só crer, mas é passar aquilo que eu confio e sei que é bom para outras pessoas. Fé é passar para frente o que me salvou, para o que alcance outras pessoas. Então torna-te padrão na fé. Mostre para as pessoas que você tem uma confiança em um Deus superior e que te move, que te protege em todos os momentos da vida. Mas mostre para essa pessoa que o que molda a sua vida, essa doutrina, ela também deve almejar seguir. Então passe isso para frente, seja exemplo nisso. Em último lugar, torna-te exemplo na pureza. Vai além de se evitar pecados da carne. Porque a gente pensa em pureza, não impureza, né? Mas pensa em pureza, o que vem em nossa mente são coisas relacionadas aos atos sexuais. Mas não, a palavra hagneia vai além de porneia ou qualquer outra palavra. Hagneia tem a ver com pureza no pensar, no falar, no praticar e tudo mais, inclusive pureza de motivação. Qual que é a motivação que nós agimos e fazemos? Vai além de abstinência de pecados da carne, mas também aquilo que está no coração. Vai além de pecados da carne, mas também com as nossas intenções. Vai além de pecados da carne, mas é aquele manual que move toda a nossa vida alicerçada no ensino e na didática de Cristo, que é pura e que é santa. Estão entendendo? Estão me acompanhando? Ok, então eu vou terminar agora. Torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, na fé, na pureza. Seja o exemplo acima de todos. Às vezes nós queremos mudar sem ser mudados ou sem sermos o exemplo. Mas eu quero terminar com duas frases. Coloca ali, irmão Paulo, por favor. A primeira delas: quer mudança, mude. Quer ensinar, aprenda. Quer mudar a massa, seja exemplo. Amém? A segunda: viva de tal maneira que, se todas as pessoas fossem como você e todas as vidas fossem vividas como a sua, a sociedade seria um paraíso. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Baixe sua cabeça e vamos orar.